O GABA, é muito interessante a história do GABA. Alguém já fez cirurgia e teve que fazer anestesia geral? Hein? É comum, né? Meu professor, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu tive que fazer uma correção de desvio de septo, anestesia geral. Uma classe de drogas que são anestésicos gerais faz o que com o sistema nervoso central, pessoal? Ativa a transmissão GABAérgica. Na hora que o sistema nervoso aumenta muito a transmissão GABAérgica, o que acontece? Todas as suas células ficam inibidas. E na hora que você tem uma inibição geral, adivinha o que acontece? Os seus diversos sistemas neurais, sistema sensorial, sistema motor, sistemas de percepção, enfim, eles deprimem, eles ficam diminuídos de atividade. Chega um ponto que você fica como se estivesse dormindo, no estado de coma, uma baixa atividade cerebral. Então, normalmente, anestésicos gerais, eles suprimem a atividade neural e parte deles, como alguns barbitúricos, fazem isso através de uma ampla estimulação do quê? Dessa via GABAérgica. Então, na hora que você tem esse estímulo, você deprime o funcionamento do seu sistema nervoso. Vocês conhecem uma droga legal, amplamente consumida pela população, que ela é depressora do sistema nervoso central? Oi? O álcool. Uma droga, o álcool. Álcool etílico. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Porque o sujeito fica triste, começa a chorar, aspirando. Não. Ele até pode, depois de um tempo, dependendo da quantidade de álcool que ele tomou, ele ficar meio sensitivo. Mas, quando eu digo que ele é depressor do sistema nervoso central, eu estou dizendo o seguinte, que de uma maneira generalizada, ele contribui para a diminuição da atividade cerebral como um todo. Tá? Como o álcool faz isso, será, pessoal? Ele estimula as transmissões GABAérgicas e, ao mesmo tempo, ele é capaz de diminuir a eficácia da transmissão glutamatérgica. Qual o resultado final? Diminuição geral da atividade cerebral. Então, veja, de novo, o álcool estimula a transmissão inibitória, que é GABAérgica. E ele inibe a transmissão excitatória, que é glutamatérgica. Isso, o resultado final, como eu falei, é uma menor atividade cerebral. Será que isso ajuda a gente a explicar os efeitos psicotrópicos do álcool, pessoal? Vamos pensar várias funções do cérebro. O cérebro controla o movimento. O que acontece com o indivíduo embriagado? Vamos pensar em algumas coisas básicas. O equilíbrio não é uma atividade relacionada a movimento. Pensa, você tem que contrair dezenas de grupamentos musculares nas costas, nas pernas, enfim, diversas partes, o abdômen, né? Então está todo mundo contraidinho num certo grau, né? Não precisa ser uma contração máxima, mas vários músculos têm uma contração tônica, que no conjunto delas permite que você fique de pé contra uma força de gravidade. Na hora que o álcool age no seu sistema nervoso, ele diminui a função cerebral. Por quê? Ele causa uma diminuição da atividade dos neurônios. E na hora que ele faz isso, aqueles neurônios que controlam a motricidade, incluindo a postura, eles não funcionam bem, eles estão inibidos. E na hora que eles não funcionam bem, você começa a observar as típicas manifestações da embriaguez. O sujeito tem o equilíbrio prejudicado. Uma coisa que acontece frequentemente com o indivíduo bêbado na mesa, pessoal. Ele é meio desastrado, na verdade. Ele derruba o copo nos outros, a cerveja nos outros. Não é um sujeito que tropeça, né? Ou, por exemplo, o sujeito no dia seguinte que tomou um monte. Aí ele acorda tudo meio machucado, não é verdade? O indivíduo embriagado está cheio de corte, hematoma, que ele nem lembra o que aconteceu. O que são esses hematomas? Na verdade é que o indivíduo perdeu a coordenação motora e saiu tropeçando nas coisas a todo tempo e nem se dava conta disso. Certo? Deixa eu dar um último exemplo aqui de controle motor. A fala do indivíduo muito embriagado, como é?
Isso é chamado disfonia, pessoal. Vejam que coisa interessante, talvez vocês nunca pararam para pensar, mas a fala é uma atividade locomotora. Você tem que coordenar músculos da corda vocal, da boca, da língua, do lábio, músculos da respiração. Tem que tudo ser muito bem coordenadinho para que você consiga falar. Na hora que você tem uma supressão da função da motricidade pela inibição do álcool, você perde isso. E isso se manifesta, quanto mais complexa é a atividade locomotora, mais prejudicada ela fica. Né? Imagina o ato de dirigir. Né? Deixa eu só, brincando um pouquinho mais. Por exemplo, a memória não é uma função cognitiva. Por que o indivíduo tem lapsos de memória? Né? Porque simplesmente essa função está suprimida pelo álcool. Para terminar aí a história da bebedeira, é muito curioso. O álcool ele é usado de maneira recreativa, e parte disso é por quê, pessoal? Por que as pessoas às vezes gostam de tomar álcool? A pessoa fica o quê? Desinibida, né? A pessoa que era tímida fica aquela pessoa mais solta. É verdade, pessoal? Sim ou não? Como que você explica esse fenômeno agora com base nos conhecimentos que vocês têm sobre o álcool, pessoal? O que será que é isso? Hein, pessoal? Como que a gente explica essa desinibição típica que o álcool causa com base naquilo que a gente acabou de aprender? Você está pensando menos. Exatamente. O que acontece? O nosso cérebro é uma máquina constante de fazer continhas. Não necessariamente matemáticas. A todo momento ele está avaliando quais são as consequências dos seus atos. Então, na hora que o professor falou alguma coisa, pode ser que, numa fração de segundos, quando vocês ouviram o que o professor falou, vocês falam, será que eu levanto para fazer uma pergunta? Será que eu faço um comentário para o colega? Será que eu olho o celular? Então, todo momento vocês estão pensando em fazer várias coisas. Cada um desses atos tem consequências, não é verdade? Agora, pensa as consequências sociais de, eventualmente, você tentar ir falar com uma pessoa que você gosta e, de repente, levar um fora. É gostoso levar um fora, pessoal? É gostoso fazer uma coisa que é assim, errada no sentido de que, putz, eu fiz uma tremenda besteira. Não é gostoso. Então, em última instância, é o seguinte: o cérebro fica a todo momento julgando se determinadas atitudes que você pode potencialmente tomar, qual é a consequência delas. É óbvio que você sempre vai querer fazer aquelas que você tende a ganhar em cima disso, lucrar, não precisa ser necessariamente financeiro. Mas, olha, eu vou falar com aquela pessoa e, de repente, ela vai virar meu namorado, porque eu gosto dela, alguma coisa assim. Então, pessoal, na hora que o álcool diminui a função cerebral, a sua capacidade de julgamento diminui. Então, a explicação da desinibição é muito simples. O sujeito, ele se arrisca mais porque ele passa a não perceber com tanta clareza, os potenciais perigos dos seus atos. Aí aquele cara que dança ruim pra caramba, se aventura e se sente um tremendo dançarino, né? Esse tipo de coisa. Então, basicamente é isso. Isso explica por que o álcool é perigoso para dirigir e tudo mais. Porque você toma atitudes que antes você pensaria 3, 4 vezes antes de fazer. Você fala, não vale a pena arriscar. Quando você tomou o álcool, eventualmente, né, dependendo da dose, você às vezes se arrisca com aquilo e pode se dar mal. Tá? Então essa capacidade de custo-benefício de raciocínio é prejudicada. Certo? Então o álcool age principalmente nessas sinapses aqui. E como que o álcool provoca a morte do neurônio? É uma coisa meio linda isso aí. O professor gosta de uma cervejinha, daí a barriguinha dele. Então, assim, essa história de álcool matar neurônio, né, tem gente que brinca que o professor não está fazendo uma apologia ao consumo de bebidas, mas a história de matar, tem gente que até brinca, né? Na verdade, você está fortalecendo os neurônios. Também não é verdade isso aí. O que acontece é o seguinte: não é que o álcool vai matar os seus neurônios. O álcool ele modifica o funcionamento do seu sistema nervoso central, particularmente se ele é consumido cronicamente. Por quê? Porque na hora que ele afeta essas sinapses aqui, essas sinapses elas vão se alterar por um período curto de tempo. É por isso que quando você está bêbado, sob o efeito da bebida, você está de um jeito. Mas e no dia seguinte você bebeu muito? Você está normal? Ainda você está lento, você está todo meio estragado, não é verdade?
Então leva um tempo para que isso volte ao normal. Se você sistematicamente consome álcool em quantidades razoáveis, essas alterações contínuas nessas sinapses, elas começam a ficar assim, permanentes, digamos assim. É difícil dizer que vai ser pro resto da vida, aí quando você parar de beber, elas nunca mais vão voltar. Não é exatamente isso. Mas sim, elas têm alterações crônicas, e essas alterações crônicas podem levar eventualmente a prejuízos e tudo mais. Né? É muito difícil, vocês leem a bula de qualquer coisa, é muito claro que o álcool pode trazer prejuízos. Do sistema nervoso central, incrivelmente, os únicos 2 prejuízos que eu poderia, professor, falar, isso é contundente, é o seguinte: quanto mais álcool você bebe, mais álcool você quer beber. Então ele tem um poder grande de adição, ou seja, você se tornar viciado no álcool. Então isso é um prejuízo que tem que ser levado em consideração. O outro envolve mais processos de desenvolvimento. Por isso que criança não pode beber álcool, adolescente tem que tomar depois, porque você deixa que o sistema nervoso tenha uma maturação suficiente para não sofrer tanta essa influência do desenvolvimento. Fora isso, eu garanto para vocês, tem muito pouco estudo que prova com A mais B que o consumo crônico vai deixar o sujeito mais burro, vai derreter o cérebro, você vai perder neurônio. Isso aí é extremamente controverso. O álcool, ele é extremamente danoso para outras células do seu corpo. Por exemplo, normalmente o consumo crônico de álcool vai deixar seu filho de uma porcaria, e a chance que você tem de ter problemas direta ou indiretamente causados por isso é enorme. Daí o fato do álcool diminuir muito a expectativa de vida de usuários crônicos. Não exatamente do seu efeito central, mas por conta dos seus efeitos periféricos. Os efeitos centrais normalmente são mais nocivos, porque o indivíduo embriagado faz um monte de merda. E aí é mais por conta disso, é o sujeito que bate carro, você entendeu? Nesse sentido, é o sujeito que se envolve em briga, é o sujeito que faz uma besteira sem pensar, é nesse sentido primordial. Então é muito curioso que não necessariamente o neurônio morre se você consumir álcool. Eu vou dar um exemplo, assim, talvez uma comparação. A maconha, que existe a questão, você ia perguntar sobre isso? Ela tem um efeito muito mais poderoso no sistema nervoso central do que o álcool. Por isso que existe a maioria da comunidade, não toda científica, e o professor é um deles, que acha que a liberação da maconha ela é ruim no sentido de que causa tantas alterações no sistema nervoso, que aí a gente corre o risco, sim, de ter prejuízo. É que nem o álcool no fígado. A gente sabe que vai causar um prejuízo gigantesco. Mesmo um dia que você tomou muito, você vai lesionar o seu fígado. O que acontece, seu fígado vai regenerar. Cronicamente, ele não aguenta o tranco. Agora, o uso contínuo de maconha causa alterações significativas. Posso falar para vocês tranquilamente que diminui vários aspectos cognitivos. Então, o QI da pessoa cai, isso sabe-se cronicamente. E também tem problemas comportamentais. Então, algumas questões de ansiedade, depressão, são favorecidas pelo consumo da maconha. No álcool, você não tem essa relação tão clara. Por isso que lá no rótulo pode causar efeitos. Né? É uma coisa... Né? Daí que, eventualmente, a indústria do álcool mantém o álcool legal. Tem muita gente que acha que deveria banir. Então, como que quem tem Parkinson fuma, fica de boa? Então, mas aí que está um negócio. O que eu estou dizendo é numa função cognitiva normal. Agora, você tem inúmeras propriedades dos canabinoides que eventualmente podem ter efeitos terapêuticos. Esse que é o lance. Né? Você libera para todo mundo ou libera para uma parte? Você libera para aquilo que... Entendeu? Então, e não só, vocês têm aí inúmeras pesquisas que mostram, em determinada situação, o uso do canabinoide ele é bom. Por exemplo, pessoal, o indivíduo que tem dor crônica por questões... um dos maiores problemas de câncer, principalmente câncer grave, terminal, é dor. As células cancerígenas se espalham tanto que ativam receptores de dores em muitas regiões. Não tem pessoas que simplesmente... Você pode tomar morfina, você pode tomar a droga... Assim, você não consegue bloquear a dor. Aí o sujeito fuma maconha e melhora. Olha que coisa incrível. Então, quer dizer, não dá para dizer que isso não tem propriedades terapêuticas. Tem, mas como qualquer droga no sentido não de ser droga de qualquer fármaco, uma aspirina tem efeito colateral, dependendo daquilo lá, vocês entendem? Então, ele vem com um pacote de efeitos colaterais. Né? E nem diz que o álcool é terapêutico. O canabinoide ele tem uma função terapêutica. Mas, como eu falei, por uma função normal, o usuário crônico, isso
Tem pesquisas muito claras. Você tem prejuízo